Olá, está começando mais um Café com Letras. Estamos direto da Praça Dante Alighieri, na 30ª Feira do Livro, dando sequência então às nossas entrevistas especiais. E o nosso convidado de hoje é o escritor Dinarte Albuquerque Filho, ele que nos traz a obra recém-lançada e que está sendo uma série de lançamentos aqui dentro da Feira do Livro, Leituras na Madrugada, com as ilustrações também de Douglas Trancoso e Giovanna Mazzocchi. Dinarte, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos abreviar essa introdução e entrar direto já na nossa obra, o nosso foco é Leituras na Madrugada. Fábio, obrigado pelo convite, pela oportunidade de vir aqui, conversar com os telespectadores e, claro, divulgar o trabalho, né, cara? Inclusive o belíssimo trabalho dos dois, né, cara? Do Douglas e da Giovanna. Os poemas são interessantes, as pessoas que acompanham a tua obra devem se sentir gratificadas, certamente vão te prestigiar na sessão oficial, porque quando eu digo lançamentos, só o fato do livro já estar numa banca já significa ser lançado aos olhos daqueles que vão deparar com a obra e eventualmente adquirir o exemplar, poder fazer a sua leitura. Mas há aqui muitas nuances nos teus poemas, é uma série bastante extensa e fica muito claro, por exemplo, não sei, talvez se eu estiver errado tu vais me corrigir, mas há um certo, às vezes um pessimismo em algumas declarações, mas que não chega a ser também aquela tristeza profunda. É um pessimismo até um pouco suave, assim, de levar a vida. Por exemplo, tu detectas alguns problemas, mas demonstra uma alternativa, ou pelo menos assim, não devemos nos abalar tanto, há um outro lado, digamos, tu provocas a pessoa a curtir, digamos assim, o ritmo da vida, mesmo que alguns pontos não aconteçam exatamente como a pessoa gostaria. É por aí? É próximo disso, na verdade, sabe? Há, pela minha própria condição, pela minha formação, assim, um ceticismo muito grande em relação à vida, apesar de eu enxergar essa beleza que tu comenta, assim, que eu gosto muito de viver, né, cara? Eu gosto muito de encontrar as pessoas, mas o fato de se relacionar, o fato de estar no mundo, nos oferece também essa perspectiva, assim, de tu se decepcionar, de tu te entristecer, de tu se deparar com situações que não são exatamente aquelas que gostaria. Eu procuro singelamente, né, cara, assim, de uma forma tranquila, descrever esses encontros e esses desencontros, né? Talvez, como tu falaste, não traduza tanta tristeza ou tanta decepção, mas, na verdade, às vezes eu acho que até é muito triste o que eu escrevo. Já me chamaram a atenção para isso e eu tenho procurado até escrever coisas um pouco mais leves do que eu escrevi. Só para referendar, assim, essa leva de poemas é de 2011. Né? Na verdade, é um período da minha vida diferente do que eu estou vivendo hoje. O que eu estou escrevendo hoje, que está no blog, né, tem uma certa diferença, mas também uma aproximação muito grande, porque, pô, houve nesse correr dos anos, assim, houve uma fundamentação do dizer, né, cara, do dizer. Sim, até quando eu falei, porque às vezes uma escrita poética que vai se ater a um pessimismo profundo. E, na verdade, às vezes chega a ser até um pouco... e aí, aproveitando já termos que tu utiliza na tua obra, até um pouco, digamos assim, um pouco descolado. O sujeito, tudo bem, ele está triste, mas ele não chega a se aprofundar, digamos, aquela depressão. É interessante, tu trazes um ritmo para o dia a dia, para a própria vida. Eu vou começar a ilustrar com alguns poemas e propositadamente eu estou escolhendo de forma aleatória. Talvez tu tenhas aí os teus preferidos. Vamos também ler um pouquinho até para materializar um pouco daquilo que nós estamos comentando até o momento. Por exemplo, um dos poemas intitulados Na Cidade, aparece aqui em breves frases, em 2 páginas, são 7 linhas. Tá? A possibilidade de se estar só é em uma multidão.
amo os meus dias, cheios de surpresas e indecisas certezas. Quer dizer, ainda que não tenhamos assim, muitas certezas, mas elas estão ali e nem por isso os seus dias vão deixar de ser bons ou de você amar o seu cotidiano. Né? Que o belo da vida, no meu entender, é justamente essa questão assim da incerteza, sabe? Claro que isso dói, né, cara? Não ter certeza das coisas, assim, tu viver sempre nessa corda bamba. Mas é aí que tem a surpresa e aí que vem a beleza, penso, sabe? E a cidade, já que a gente vive numa cidade há muitos anos, né? É que tu encontra em cada esquina, em cada momento, situações diferentes, né, cara? Tem que saber aproveitar isso, senão não dá, cara. Tem a ideia de, no meio da multidão, tem essa dicotomia também entre estar no meio de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo sozinho. Ou, eventualmente, também você encontra alguém. Então, são muitas pessoas, mas eu encontro alguém especial. Então, te preserva. Há também esses momentos, né, da vida em multidão, ou do simples transitar pela rua. Dá pra gente se esconder um pouquinho também, né, cara? Fugir um pouquinho. Mas a ideia, assim, ó, a ideia central é fazer uma leitura justamente dessa possibilidade dos encontros e dos desencontros, né, cara? De procurar ver nessa concretude toda, nessa urbanidade toda, esses momentos assim de riqueza, de afeto, de carinho, né? Comentasse ele, não é tão triste assim, né? E realmente não deixar se impregnar por essa solidão, né? Por essa tristeza de uma cidade que é considerada grande já, né, cara? O título, por exemplo, é muito provocativo. Eu te confesso que quando li o título, no decorrer da leitura, fui provocado por ele. Leituras na madrugada, quer dizer, não chega a ser necessariamente o estrito significado do termo, o sujeito lendo pela madrugada, não. Mas eu imagino o sujeito de madrugada, ou por insônia, ou por opção própria, não foi dormir e está ali, de repente, olhando uma paisagem, na companhia de alguém ou até sozinho, porque eu acho que aqui remete muito à questão de solidão. Eu acredito sim, o sujeito sozinho na madrugada, olhando uma paisagem e começa a ter essas leituras, né? Se problematizar, os relacionamentos, a vida na cidade, a própria paisagem a qual ele está deslumbrando. Eu tive essa sensação e depois, no decorrer dos poemas, eles nos levam a isso. Quer dizer, o sujeito, na solidão da madrugada, que leituras ele poderia ter no seu próprio íntimo ali e que tu, de uma forma ou de outra, materializa nas páginas, né? Acho que a pessoa que se imagina nessa situação vai se sentir contemplada nessa leitura, né? Tomara. E realmente, assim, a madrugada oferece essa oportunidade do silêncio e a leitura se torna mais prazerosa, né? Confesso que são várias e várias noites insônias, né, assim, lendo, né, ou relendo, ou treslendo, né, assim, coisas antigas, mas a produção disso tudo aí ocorre sempre de manhã, então tem uma a tua produção escrita, minha produção é pela manhã. É pela manhã, dificilmente, são poucas vezes que eu escrevo à noite, madrugada menos ainda. A minha produção mesmo é pela manhã, porque por dormir tarde ou não dormir e estar desperto cedinho, né, cara, eu acabo acelerado, né, cara, e aí as coisas vão fluindo, vou escrevendo. E embora eu me remeta à noite, na maior parte disso, é mais uma questão do imaginário. Aí as pessoas acabam muitas vezes entendendo que, pô, o cara vive na noite, vive ali, na esbórnia, né, cara? Mas, pô, é muito mais uma leitura do imaginário, né, cara? Do imaginário. Eu queria explorar um pouco as ilustrações, citando novamente o Douglas Trancoso e a Giovanna Mazocchi. E com certeza a nossa produção vai linkar as imagens aí. Por exemplo, as ilustrações elas já são feitas em preto e branco e elas remetem a esse imaginário da noite ao qual tu te referes, que não deixa de ser um tanto sombrio. Por exemplo,
talvez seja a última aqui. Eu fiz a propósito, não quis marcar para ser espontâneo até a nossa conversa. Na última das ilustrações, a gente tem aqui um traçado que remete, inclusive está no cartão postal de convite à feira. O nosso pessoal vai pegar aqui. Ó, tem aqui um cenário de campo, mais ou menos, montanhoso, umas árvores, e se for possível a pessoa prestar bem atenção, é um casal sentado, só que um está de costas para o outro. Quer dizer, estão ali, estariam brigados, estariam ali um ou outro no seu imaginário, quem sabe, eventualmente, no final dessa cena eles se virariam e se beijassem, quer dizer... É interessante também esse detalhe. Né? Pois é, Fábio, tu percebeu uma situação que não estava prevista. Que, na verdade, eles não estão de costas, eles estão olhando o poente, o nascer. Na verdade, o nascer. Né? Mas interessante isso, porque essa confusão assim, da vida, né, das pessoas às vezes estarem... em lados opostos e ao mesmo tempo juntas, né, cara? Porque na verdade tens o banco aqui e os pezinhos, ó, por isso que eu fiz essa detecção do estado de costa. Eu baseei mais pela posição das pernas ali. Né? Sem mistério. Então, assim, ó, porque essa situação assim das pessoas estarem juntas, de novo remete àquele outro poema lá do Numa Multidão, né, cara? Sim. Muitas vezes a gente percebe, assim, é só observar ao nosso redor, assim, pessoas, casais, né, amigos muitas vezes, que estão ali compartilhando o momento, mas não estão naquele momento. Cada um está com a sua preocupação, com a sua visão, com a sua preocupação, né? Então, faz parte dessa relação da vida, né? Tanto que no meu comentário eu falei de costas porque pela posição dos pés ali dá a entender isso, entendeu? Agora, é claro, se fosse uma imagem tridimensional, talvez ficaria mais claro se eles estão ao lado ou um na diagonal do outro. Bom, aí... Assim como a poesia, a ilustração dos dois, cara, foi muito gratificante trabalhar com eles, porque eles captaram de uma maneira muito sutil e sensível aquilo que talvez até foram além do que está nos poemas, né, cara? Foram além. E eles também propõem leituras. Leituras, assim, a partir do que tu enxerga na ilustração, né? Isso é muito legal, né? Dá Não é uma situação categórica, é isso aí, pronto. Isso aí. Não é realista, né, cara? Então vai além do que está ali na... Depois outras das ilustrações, por exemplo, vão ser ainda mais diversificados no seu conteúdo. Uma lua com o rosto de uma moça um pouco triste, aqui o pessoal conversando, numas das outras há afeições mais alegres, há essa miscigenação também dos momentos que dá um pouco do tom da própria obra, que ela é diversificada nessa parte sensorial de comportamento, ou triste, por um motivo ou outro fica mais alegre por uma situação que é um pouco do cotidiano das pessoas e que alguns se martirizam por isso. Por que eu estou muito triste agora? O que está acontecendo? Mas é da vida, né? Não há um método, uma regra, né? Eu acho que cabe a quem, pelo menos se pretende poeta, né, cara, observar isso e traduzir isso. Que até ajuda, na verdade, assim, as pessoas que leem, perceber que o cotidiano de cada um, cara, é riquíssimo de momentos, de nuances, de instantâneos, assim, que gratificam apenas estar vivo, cara. Eu queria pegar, por exemplo, assim, ó, já aconteceu naquele poema Na Cidade e no poema Amanhã, aí eu queria entrar na estilística tua como jornalista e poeta. Por exemplo, ó, Manhã, vermelha, a lingerie da vizinha me induz a entrelinha. É a neblina que me envolve e me beija na tua ausência. E aí tu vais explorando em breves frases, só que em páginas diferentes. Não, mas é um. É um, mas seria uma seção, né? Tu tens uma seção. Um e o outro é outro.
Sim, mas aqui não tem título, né? Não tem título. Aí ela vai numa sequência. Não. Pô, cada página é um poema. Sim, mas... Aí é o seguinte, ainda existe uma linearidade, aí, embora não tenham sido feitos, não tenham sido escritos, ou pensados, ou iluminados nessa sequência. Eu aproximei-os, né, na hora de montar. Tentou fazer uma inter-relação. Na hora de montar eu procurei aproximá-los. É um período, como eu falei antes, é 2011, né, cara? Mas eu procurei aproximá-los em função, assim, de remeter a essa Mas teve essa intenção, então, de fazer uma aproximação. Porque chega a aparecer isso, tem um título e aí vai. Em breves citações mudando de página. Se não me falha a memória, tem 2 ou 3 que é um poema só em 2 páginas, mas na verdade são pontuais, assim, páginas. Seria uma costura de fragmentos. Então. De fragmentos. Que não é fragmentos, cara. Na verdade, a minha pretensão é ser um haikai-ista, ou pelo menos ser um autor de poemas minutos, né? Nem também existe essa definição. De fazer poemas breves, poemas curtos, identificados com o nosso tempo, digamos assim, de que as coisas são muito velozes, muito rápidas e que é preciso condensar ou abreviar o pensar, né, cara? Não torná-lo superficial, mas sim em poucas palavras, em poucas frases, tu traduzir alguma coisa, um sentimento, uma passagem, uma paisagem, né? De forma que as pessoas não precisem, tem que ler tudo isso, né, cara? É o que mais a gente ouve, né? Seria quase, por exemplo, o sujeito que tem o livro de cabeceira e a cada dia lê 2, 3, ou lê um só, ou dá uma tomada maior e faz umas coisas. Mas ainda assim se percebeu, quando eu falei, né, naquele sentido, porque tu buscaste então fazer uma costura, de que houvesse pelo menos uma proximidade entre cada um dos poemas ou das páginas, né? Sim. E eu te confesso, me confundi, porque tem o título e depois vai uma série de poemas, depois muda, tem outro título. Talvez seria ali um conjunto temático, se pudesse interpretar assim, de uma forma ligeira ali, né? Porque... Eu, na verdade, nos livros anteriores, eu não gostava de ter títulos nos poemas. Esse aqui que eu me esforcei para criar alguns títulos. Mas aí tu dá títulos para alguns e outros ficam sem, seria isso? Porque eu te confesso que eu interpretei que haveria um título e como há essa proximidade temática, como tu mesmo já admitiste, que seria então uma série, por isso que eu comentei dessa forma. Não, talvez seja legal essa situação que foi criada, porque vai surpreender as pessoas, porque elas vão observar, as pessoas que lerem, é claro, vão observar que há uma continuidade, porque a temática, de forma geral, é a cidade, são as pessoas nessa cidade, né? E são as emoções, as tristezas e as alegrias. E as surpresas que a gente tem quando encontra-se com outros. Eu estava procurando aqui, na verdade, o poema esse que eu te falei, que é... Porque como também eu não paginei, né? Não paginei o livro... Por isso, aí que está um detalhe, por exemplo. Eu agora cito essa questão do título e tu me colocas, não, mas são poemas diferentes. Tu não paginaste também, que mais? Todas as letras são minúsculas, há também esse detalhe. E eu queria citar mais outros 2 pontos, que aí remete já a uma linguagem também de internet. O que, quando aparece, ele é mudo. Não tem o U e o E. E num determinado momento eu captei uma expressão que os jovens que estão nos acompanhando vão se identificar muito bem. Tu tentas explicar uma coisa, mas aí largas da seguinte forma, é a vibe da mente. Quer dizer, esse foi um termo que me marcou também durante a leitura. Tá. A minha formação poética, na verdade, remete ao concretismo. Os poetas concretos aboliram certas regras de gramática e ali eu me espelhei, né? Ao uso do que, apenas o que, né? O você também, eu não escrevo por extenso, né? Fica o V e o C. Não, só ver. Só ver. Que está na tua dedicatória ali, tu deve ter um... Esse V remete ao nome, mas o V, o você, eu só uso o V também. E o que?
Não, porque me parece assim, plasticamente, inclusive, fica mais bacana, cara. Escrever você. O porquê, às vezes, também eu faço a contração. Mas aí o porquê ficaria o P e o quê? P e o quê? Mas é inspirado nos poetas concretistas e nos simbolistas franceses, né, cara? Que tem muito disso, assim, de não só lidar com o sentido da palavra, como também da imagem da palavra, né, cara? Que cria um outro apelo para o leitor. Daí tu perguntaste... Eu citei também a expressão vibe da mente. Vibe da mente, pois é. Então assim, poxa, cara, eu não posso estar desconectado da realidade. Essa Paulo já dizia que o poeta é a antena da raça. De novo eu uso a palavra pretensão. Eu quero ser uma antena da minha raça nesse momento que eu vivo, nesse momento maravilhoso que a gente vive, apesar de todas as dificuldades. Mas é maravilhoso. Então eu quero também. Então por que eu não vou me apropriar de algo que está aí, né? E a vibe da mente, a nossa mente está sempre nessa uau, né? Nesse fluxo. E com vibes que variam, né? Cada um tem a sua, cada grupo tem o seu, e é isso que vai aproximar ou até distanciar as pessoas, né? É essa riqueza. E digamos assim, diálogo cotidiano, que também tem o seguinte, né? A graça do poema é tu também te aproximar o mais fácil possível do público. Não podemos crer que todos que vão ler são especialistas em poesia, então esses usos de termos também aproximam as pessoas da tua poesia, né? Facilita a comunicação, digamos assim. Belíssima interpretação, é isso aí mesmo. Bom, nós poderíamos ficar horas aqui, eu inclusive passando aqui contigo minhas ilações, meus pressupostos a respeito daquilo que li, mas Fábio, não foi bem isso, ou foi por aí, então... Muito agradável, assim, essa discussão sobre os teus poemas. Me provocaram e eu não tenho dúvida nenhuma de que os leitores também vão chegar lá e possivelmente chegar a considerações que nem nós aqui pensamos ou que tu mesmo, na hora de escrever, tivesse pretendido, digamos assim. Essa é a graça também da poesia, né? Fica um espaço para tuas considerações finais. Eu só gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo a participar da Feira do Livro, dia 18, sábado, às 19 horas, para compartilhar um momento de conversa, troca de ideias e a minha sessão de autógrafos daí. A sessão de autógrafos do teu livro, então, fixando de novo, 18 de outubro, às 19 horas, aqui na Praça Dante Alighieri. E gostaria de agradecer também esse espaço oferecido pelo Fábio e pelo Luiz Cláudio. Nós é que te agradecemos, Luiz Cláudio Farias, a nossa produção, toda a equipe aqui, nos proporcionaram e voltamos então numa nova oportunidade, debatendo de novo não só esse livro, mas outras obras com as quais tu venhas a nos brindar, né? Mais uma vez, obrigado pela audiência. Fica então o convite para que leiam Leituras na Madrugada. Desculpe pela redundância, mas é o título do livro, né? De Nárcio Albuquerque Filho, ilustrações, novamente citando Douglas Trancoso e Giovanna Mazocchi. A Feira do Livro que continua, então, até 19 de outubro. E fica o convite para que todos venham, participem desse grande evento cultural do nosso município, adquiram suas obras, folheiem os livros nas bancas. E nós voltamos, então, com novos entrevistados no Café com Letras. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.